Olá, me chamo Danilo dos Santos Souza, tenho 37 anos e eu cheguei na igreja, eu cheguei cheio de trauma, cheio de complexo. Eu vim de uma família pobre, onde eu nunca tive o amor dos meus pais, né? Mais da minha mãe, do meu pai nunca. Eu lembro de um episódio que quando eu tinha 4, 5 anos, lembro que o meu pai me deu um tapa na orelha e eu perdi a audição, né? E por várias vezes eu vi o desprezo do meu pai e acompanhava as agressões do meu pai com a minha mãe. Eu, com tudo isso, fui crescendo uma criança revoltada. Quando eu completei 7 anos, minha mãe começou a vir para a igreja. A gente veio do centro espírita e junto do centro espírita eu acompanhei vindo minha mãe manifestando. Então minha mãe chegou na igreja, se libertou e a gente continuou indo. Mas eu acompanhava ainda meu pai tratando a gente mal. E aí veio, acompanhado disso, veio uma miséria danada dentro de casa, onde a gente via minha mãe pegando fruta podre da feira. E aí a gente andando com roupas doadas. Às vezes eu ia para a escola e o pessoal falava, e essa roupa aí, não era que eu dei para você? Então isso foi me trazendo uma tristeza, vindo daquela miséria, vindo daquele desespero. E eu fui crescendo um adolescente revoltado. Quando eu completei 13 anos, minha mãe continuou indo para a igreja, mas porém eu parei de ir, parei de frequentar. Não queria nada sério com Deus e assim que eu saí da igreja, eu comecei a cheirar cocaína. Eu fui sair da igreja, parei de frequentar a igreja, né? Eu ia para acompanhar minha mãe e eu saí da igreja. Na sexta-feira que eu saí da igreja, eu já comecei a cheirar cocaína, me apresentar a cocaína. E desde então eu comecei a cheirar, comecei a esconder essa angústia que eu tinha, esse trauma que eu tinha através da cocaína. Mas a cocaína foi me tornando outras coisas. Essa pessoa revoltada que eu tinha com a situação, eu fiquei mais. Aí eu fiquei um incontrolável, fiquei um agressivo, eu fiquei um cara nervoso. E eu comecei a me apresentar às mulheres, às noitadas, à prostituição. E aí um dia, com o efeito da cocaína, cheio de loucura, entrei em casa e passou aquelas lembranças de tudo que meu pai fazia, a agressão com a minha mãe, a humilhação, a miséria que a gente vivia, eu sabendo que era por culpa do meu pai, pela vida que ele tinha, de noitada, de traição, acumulou muitas dívidas. Então, dentro daquele dia, nasceu dentro de mim uma revolta muito grande. Eu fui agredir o meu pai, mas bati de uma forma que meu pai ficou com a cabeça pro lado. Depois que eu agredi meu pai, eu saí e continuei aprontando ainda. Passou-se 2 meses depois dessa agressão, 1 mês, né? Depois dessa agressão, meu pai infartou de desgosto. E desde que eu agredi meu pai, nunca mais eu conversei com ele. Nunca mais nós tivemos nenhum tipo de conversa. E no dia dos pais, me lembro como se fosse hoje, num domingo eu estava no campo bebendo, meu irmão jogando bola, eu gostava muito de ficar aí na beira do campo. E aí subiu minha cunhada, né, que é ex-cunhada, né, namorava com meu irmão na época, avisando a gente, dando a notícia que no dia dos pais meu pai infartou. Aquilo deixou a gente, e fomos para casa entender o que aconteceu. E eu fiquei um cara muito transtornado depois disso. Esse 1 mês eu me afundei mais na bebida, eu afundei mais nas drogas, no desespero de acabar com essa angústia, né, que eu carregava. E aí chegou um dia que eu fui no hospital, né, ver meu pai, né, visitar meu pai para ver se eu conseguia falar com ele. Porém ele estava em coma induzido, estava com essa mão amarrada, o outro e uma sonda narográfica, né, no nariz. E aí eu tentei acordar, né? Ele, no desespero de querer falar com ele, e os médicos falaram assim, você não pode ficar aqui não, que você está muito nervoso. Aí eu saí do hospital chutando pedra, bem revoltado, né? Da situação que eu já estava vivendo, e subi na rua do hospital e encontrei a Igreja Universal. Lembro como se fosse hoje, eram as 3 horas da tarde. Entrei e estava tendo culto. Ali eu falei, pô, meu Deus, eu não quero mais essa vida. Não quero mais. Eu não quero mais. E acabou o culto, eu fui para casa e pedi ajuda para Deus. Porém, 1 mês depois que aconteceu esse fato, meu pai faleceu.
Aí meu pai faleceu, o Senhor pediu perdão para ele. Impulsionada com tudo isso, eu comecei a me firmar com o Senhor Jesus. Eu me entreguei. Eu me entreguei de corpo e alma. Eu falei, não quero mais essa vida. Larguei as drogas, larguei a vida do crime, pedi perdão, arranquei essa angústia, esse ódio e me converti, me entreguei de verdade. Passaram alguns anos, eu recebi o Espírito Santo. Primeiro me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo e pela misericórdia de Deus eu comecei a servir o Senhor Jesus. E hoje dei minha vida e hoje eu ajudo outras pessoas que passaram pelo que eu passei, pelo vício das drogas, pelo trauma, pela humilhação. E por graças a Deus, hoje eu estou aqui, pela misericórdia.